Olá pessoal, bom dia. Continuando os nossos vídeos sobre cirurgia estética facial, vamos falar um pouquinho sobre olheiras, tá? Se você se interessa por esse tipo de vídeo, compartilhe, dê um like, se inscreva, por favor, na nossa página, para a gente poder continuar fazendo esse trabalho. Bom, falando sobre olheiras, nós temos duas questões aqui. A questão da olheira que aparece depois de um procedimento cirúrgico, que é o que eu vou me ater mais, e a questão da olheira que ela é primária, digamos assim, quer dizer, que aparece no indivíduo, como eu, por exemplo, que tem um pouquinho de olheira e que não fiz cirurgia nenhuma. Existem vários fatores que determinam o aparecimento das olheiras, desde fatores genéticos, fatores de predisposição individual, noites mal dormidas, o próprio envelhecimento, quer dizer, tudo isso predispõe o aparecimento das olheiras. Olheira, o que é na verdade? Existe aqui uma rede de vasos, de veias, e essas veias elas têm uma direção, uma circulação que vai da periferia para o centro, para o nariz. Na verdade, essas veias elas drenam em direção ao nariz. Quando existe uma dificuldade nessa drenagem desse sangue, essas veias começam a ficar empossadas, digamos assim, e começa a haver um acúmulo maior de sangue nessa região, o que determina o escurecimento da pálpebra inferior. Outra coisa que acontece é que com esse empossamento de sangue, existe uma migração de algumas hemácias que saem dos vasos para o intestício, quer dizer, para o interior da pele. Isso vai determinar aí uma alteração específica da cor, quer dizer, a cor da pele se modifica. Então, imaginando que você tem dois fatores aí importantes no aparecimento da olheira. Você tem o empossamento do sangue e você tem a alteração da cor da pele específica. Quando a pele já tem uma alteração de cor, aí é um tratamento cosmético que você tem que fazer com um dermatologista. Existem substâncias que servem para clarear a pele, algumas mais, outras menos eficientes, né? Mas é um problema já dermatológico com o dermatologista. Agora, quando você tem um empossamento, tudo aquilo que você fizer para diminuir esse empossamento, melhora a olheira. Então, por exemplo, se a drenagem do sangue é em direção ao nariz, quanto melhor estiver o seu nariz, melhor vai ser a drenagem e menos olheira você vai ter. Então é importante que o nariz esteja funcionando muito bem, esteja respirando bem, não esteja congestionado, para que a olheira diminua. Especificamente falando com relação às cirurgias, quando você faz uma blefaroplastia, e aí você faz um corte, aí tem uma hemorragia, e essa hemorragia vai produzir um sangramento que vai se depositar, então é uma coisa muito mais intensa a formação da olheira. Ou então quando você faz uma rinoplastia, que você tem que fazer fraturas laterais, aí existe, na verdade, uma formação de um hematoma. E esse hematoma ele vai sendo reabsorvido aos poucos. A gente fala que o hematoma ele aumenta até o terceiro dia, para depois ele começar a diminuir. Em torno do sétimo dia ele já está razoavelmente bem diminuído, mas na verdade ele pode levar às vezes mais de 30 dias para desaparecer totalmente. Coisas que você pode fazer para diminuir esse hematoma e apressar, digamos assim, a evolução dele. Primeira coisa, manter o nariz o mais aerado possível, quer dizer, funcionalmente, o nariz tem que estar funcionalmente bem. Isso, obviamente, é complicado quando você faz uma rinoplastia, porque a rinoplastia você vai fazer fraturas, o nariz vai inchar, às vezes você faz uma associação de septoplastia, turbinectomia, quer dizer, você faz uma série de procedimentos que, durante um tempo, a pessoa tem uma congestão nasal, e essa congestão nasal é a maior causadora, digamos assim, da manutenção da olheira. Então, se você quer apressar a melhora da olheira, apressar através de medicação, de drogas, de vasoconstritores nasais, apressar o bom funcionamento do nariz. Especificamente para quando você faz a blefaroplastia, mas também quando você faz a rinoplastia, bolsas de água quente, de água fria, bolsas geladas no rosto ajudam bastante. Por quê? Porque a água gelada faz uma vasoconstrição,
A vasoconstrição diminui a quantidade de sangue no local, então você vai ter uma formação de um hematoma menor e, consequentemente, uma absorção mais acelerada, porque vai ter menos sangue para ser reabsorvido. Então, as primeiras 24, 48 horas, até 72 horas, é muito importante que o paciente faça compressas geladas nos olhos para diminuir o hematoma, diminuir a formação do acúmulo de sangue e, consequentemente, diminuir a olheira depois. Se você quiser manter essa bolsa, não tem problema nenhum, desde que não seja uma coisa exagerada, né? Tem gente que congela o olho de tanta bolsa que coloca. Existem máscaras próprias, né, de gel que você põe na geladeira e coloca. Funciona muito bem e realmente isso ajuda bastante a diminuir a formação do hematoma e a prevenir a formação dessas olheiras, principalmente no pós-operatório. Agora, nada funciona tão bem quanto uma boa maquiagem bem feita. Quer dizer, a gente sabe que mesmo tomando todos esses cuidados, um pouco de hematoma vai existir, um pouco de formação de olheira vai acontecer, mas você pode facilmente corrigir isso através do uso de uma base, de um corretivo que alivia bastante o aspecto desse olho cansado que as pessoas ficam no pós-operatório. E é uma coisa fácil de usar, quer dizer, não tem grandes segredos para você aplicar. Então, basicamente é isso, quer dizer, o mais importante é você melhorar a função nasal, fazer compressa gelada nos olhos e você esconder um pouco daquilo que está te incomodando com maquiagem. Vale a pena fazer isso porque realmente melhora bastante o aspecto. Agora, quando você tem já uma impregnação da pele por pigmentos, em geral devido a uma coisa mais crônica, aí realmente é só com um dermatologista através de medicações que vão clarear a sua pele.